Olá, meus irmãos, está no ar o programa Conhecendo o Espiritismo. Esse programa visa o esclarecimento da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Hoje nós estamos recebendo no nosso programa nosso querido irmão Mário Machado Rosa, do Centro Espírita Frederico José Rola. Mário, é um prazer imenso te receber no programa. Prazer é nosso. É isso aí. Mário, hoje nós estamos vivendo e vendo violência para tudo quanto é lado, né? O tema do programa, quer dizer, do assunto de hoje é a esperança num mundo melhor. A pergunta é a seguinte: como nós estamos vendo esse tipo de violência, desigualdade em grande escala, fome, aumento da corrupção, que a gente vê à torta e direito, eu quero saber o seguinte: existe esperança para que todo esse quadro mude? É claro que existe. O Luiz, a humanidade, a grande maioria da humanidade, infelizmente, não percebe isso ainda, mas nós teremos um mundo melhor, um mundo de paz. Lembrando Cristo, conta os evangelhos que Jesus olhava as pessoas com aquele carinho, com aquele olhar de ternura, de amor, e observando todas essas dores do mundo que nós estamos sentindo hoje também, ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e crede em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Claro que Jesus se referia aos vários mundos do universo, né? E mostrando nas suas lições, no seu Evangelho, que a Terra, como nós dizemos hoje na doutrina espírita, a Terra é um mundo de expiações e provas. Sim. É um mundo de dores. Como diz Leon Denis, a dor exerce o seu domínio. Nós vivemos ainda nesse mundo, né? Não digo infelizmente, porque tudo isso faz parte do processo na escalada progressiva do aprendizado, do homem, do aprendizado do homem. Mas ele então mostra a Terra como um mundo de sofrimento, um mundo de dor, mas nos trouxe esperança na sua doutrina, na sua plataforma de amor, vamos dizer assim, para a redenção da humanidade. Hoje, com o advento do Espiritismo, nós compreendemos melhor essa assertiva do Cristo, porque a doutrina nos ensina que existem mundos piores do que a Terra, os mundos primitivos. A Terra já passou por essa condição. Mas existem também mundos melhores, mundos ditosos, mundos regenerados, mundos felizes, onde os espíritos, pela conquista moral, pelo conhecimento, pelo progresso, já venceram todos esses senões que nós ainda passamos por eles. Esses espíritos têm então uma situação de paz, uma situação de harmonia, não precisam mais reencarnar em corpos perecíveis, né? Quer dizer, conquistaram a liberdade plena. Então, a Terra está caminhando para o mundo de regeneração também, né? E esse processo, infelizmente, não é percebido por muita gente. Sim. Mas aqueles que estão atentos, aqueles que analisam as promessas do Cristo, aqueles que procuram se inteirar dessa visão de futuro que o Cristo nos trouxe, sabem que a Terra já fez um grande progresso. Apesar de estarmos num mundo ainda muito atrasado, né? Mas vejam bem, se compararmos a situação do mundo de hoje com a situação da infância, do mundo na sua infância espiritual, nós percebemos que realmente houve um grande progresso, né? Hoje, pelo conhecimento da ciência, nós temos todo esse conforto material que desfrutamos, né? Apesar de que o homem moralmente ainda está em uma situação bem acanhada, no sentido moral, ético, no sentido do desenvolvimento do amor, né? O homem ainda está cheio de vícios, cheio de problemas, mas com certeza há esperança, sim, para todos esses problemas. Mário, e nesse caso, como nós sabemos, algumas literaturas, né, vindo do plano espiritual para nós, essa informação, ela nos diz, mas ainda nas entrelinhas, que alguns espíritos
né, que já estamos nesse processo de regeneração nesse mundo, saindo do mundo de provas, indo para a regeneração, alguns espíritos que são renitentes, aqueles que realmente não querem se modificar, esses espíritos reencarnariam na Terra ainda? Mas aí é que está o problema, né? O Cristo, a doutrina nos adverte, nos ensina que todo aquele que não acompanha o progresso, todo aquele que não se esforça para dominar os vícios, todos aqueles que vivem ainda no mundo da maldade, dos vícios, da violência, eles terão também oportunidade, porque Deus não desampara os seus filhos. E poderão reencarnar, ou com certeza reencarnarão, num mundo primitivo, em mundos primitivos, em mundo onde as dificuldades serão maiores. E isso não significa, como muita gente pensa, regressão, não é? Porque o espírito não regride. O progresso que se fez, né, ele continua, ele tem continuidade. Sem dúvida alguma, é cumulativo. Então, mas é uma oportunidade que esses espíritos têm de, em contato com a ignorância, com os sofrimentos, se redimirem dos seus defeitos, dos seus problemas, até que possam conviver numa comunidade ou em mundos mais felizes. Como aconteceu no caso da Terra, né, no seu Exatamente, princípio, né? A Terra, na sua infância espiritual, ou ainda na condição de mundo primitivo, as dificuldades eram muito grandes, né? E os espíritos que aqui reencarnaram, eles ainda viviam em grandes sofrimentos, né? Não tinham as necessidades que nós não temos hoje, mas também eram espíritos ainda muito mais ignorantes, muito mais infelizes. Inclusive, segundo a própria doutrina, outros espíritos mais elevados, de mundos mais elevados, mas que não acompanhavam, né, o progresso desses mundos, Sim. Eles vieram à Terra para, numa missão muito importante, ajudarem aqueles que aqui se arrastam São os em profetas? termos de progresso. Não necessariamente os profetas, mas todos aqueles espíritos que já tinham mais conteúdo, mais conhecimento, Claro. né, mais experiência do que os que aqui estavam. Né? Mas, de qualquer forma, a Terra passou por essa situação, né, por essa infância, né, espiritual, vamos dizer assim. Né? Tanto que, se nós analisarmos a história, vamos perceber, por exemplo, o homem na era da pedra lascada, a pedra polida, depois ele descobre os metais, Sim. a escrita, e assim ele vai crescendo até chegar ao ponto de hoje. Isso, mais evidentemente, em termos físicos, em termos materiais, em termos intelectuais, né? Porque, quanto à moral, o homem continua ainda... Se arrastando. Continua se arrastando, continua muito pequeno. Se bem que existe mesmo no nosso mundo criaturas que se destacam pelo bem que fazem. Né? Nós poderíamos citar exemplos como uma Madre de Calcutá, um Chico Xavier, né? Também uma Irmã Dulce, e tantos outros espíritos que até podemos citar, por exemplo, o próprio Jesus, né? Sim, que embora não tivesse o que resgatar, não tivesse o que pagar, mas Jesus, personalidades como Jesus, ou espíritos como o Cristo, né? Como Jesus, como Sócrates, como Kardec, né? Sim. Foram espíritos que os seus ensinamentos, o seu processo educativo foi abrangente, foi estendido a toda a humanidade. E revolucionário, né? E revolucionário também, né? Porque revolucionou o mundo das ideias. Exato. Né? Tanto na época do Cristo, por exemplo, e por isso o Cristo foi considerado um subversivo, Exatamente. um fora da lei. Na época do Cristo, a sua doutrina veio solapar, né? Todas aquelas mazelas, toda aquela ignorância do mundo de então. Né? E por isso ele foi levado, claro, à